Se você pensa que o maior indicativo de que as coisas não vão bem na sua rede é a queda de faturamento ou a dificuldade de vender novas franquias, você pode até estar certo. Mas segundo André Friedheim, da Francap, existe um indicador mais simples e que é um verdadeiro sinal de alerta para qualquer franqueador. É quando o franqueado começa a bater à sua porta infeliz. E é justamente sobre o que fazer nesses momentos de dificuldade que tratamos nessa entrevista, que você não pode perder. Estamos aqui com André Friedheim, da Francap. Tudo bem, André? Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo. André, nós estamos em uma época estranha, porque nós estamos com inflação, recessão, desemprego. Nessas épocas, a casa depois da vírgula, às vezes, é a diferença entre você estar no azul e estar no vermelho. O que é que você acha que o franqueador precisa tomar como atitude para não cair na vala do prejuízo num momento como esse? Cláudio, é engraçado. A gente acabou de passar por um período econômico muito interessante no Brasil, onde as franqueadoras, de uma certa forma, cresceram bastante. Algumas de forma bem estruturada, outras nem tanto. Mas no momento de pujança, no momento do crescimento, é fácil você ter uma quantidade maior de franqueados. É fácil você vender uma franquia. E muitas vezes, nesses momentos, a gente comete alguns excessos. Quando chega uma crise como essa que a gente está vivendo, é a hora que a gente tem que rever os nossos negócios. Certo. E isso fica muito latente. Porque os nossos franqueados, que a gente acabou fazendo isso de uma forma meio até um pouco sem controle, eles começam a voltar e a bater na nossa porta porque eles estão começando a passar por problemas. Então esse momento da crise é o momento onde a gente tem que pensar muito mais na qualidade do que na quantidade. Agora, você falou em excessos. Que tipo de excesso? Eu acho que o excesso em tudo. A gente acaba assumindo despesas que não estavam contempladas porque o momento está bom, então a gente vai colocando novas despesas nos nossos negócios porque o faturamento é alto. A gente acaba cometendo excessos em termos de pessoas, contrata mais um, contrata outro. E quando você passa por um momento de crise, é a hora de você olhar para o seu umbigo, a hora de você olhar para dentro do seu negócio para poder agora buscar eficiência. Esse é o momento de buscar eficiência. No passado, a gente viveu um momento de contemplação plena, onde se você era eficiente ou não era, talvez você perdia 2% a mais ou 2% a menos. É a hora da gente controlar roubo dentro das nossas lojas de franquia, é a hora talvez até do franqueado, aquela máxima que você tem que colocar a barriga no balcão, talvez esse seja o momento. Naquele lá, pelos excessos que a gente vinha vivendo, eu conseguia talvez gerenciar o meu negócio um pouco mais à distância, porque o negócio andava e no final sobrava dinheiro. Agora talvez não. Vamos voltar um pouquinho para o franqueador, né? Você falou do franqueado, que é a hora dele voltar para a loja, dele botar a mão na operação, dele checar as coisas dele. E o franqueador? O que o franqueador tem que fazer? Agora os franqueados começam a procurar o franqueador com alguns problemas que antes não existiam. É aí que o gato sobe no telhado. É aí que o gato sobe no telhado e o franqueador, como líder deste conceito de negócio, líder dessa franquia, ele precisa tomar algumas atitudes. Eu acho que tem atitudes onde existe a participação do franqueado no processo. Certo. E algumas outras atitudes estratégicas do próprio franqueador. Me explica essas duas vertentes. Eu gosto de falar assim, Cláudio, eu acho que a gente tem variáveis que a gente controla, são as variáveis controláveis relativos ao nosso negócio, e existem variáveis incontroláveis. Que são conjunturais. Conjunturais, inflação, taxa de câmbio, juros... Queda de renda do consumidor. Queda de renda, desemprego, essas são variáveis que a gente não controla. Em cima disso, obviamente, a gente tem que tirar aquele nosso planejamento estratégico que a gente fez há 5 a 10 anos atrás e começar a colocar em prática. Mas existem variáveis que o franqueador controla. Fornecedores, processos, treinamentos. Como eu te falei, é a hora de olhar para dentro. Então é a hora de eu ir negociar com o fornecedor condições melhores para as compras dos meus franqueados. É a hora de eu pegar o meu franqueado pelo braço, levar ele até o shopping center para renegociar valores de aluguel. É a hora de eu dar uma encorpada na minha área de treinamentos para deixar o meu franqueado
muito bem treinado Eficiência, né? e muito mais foco eficiente. em eficiência, né? Eu acho que é o foco na eficiência. E esse é uma pena, porque isso deveria estar sendo feito o tempo inteiro, mas a gente acaba relevando muitas coisas em épocas de vacas gordas, esquecendo de alguma... Porque eu tenho certeza, se as empresas trabalhassem sempre dessa forma em todos os seus períodos, elas sofreriam menos nesse momento. Então, eu ia te perguntar, isso é uma coisa da mentalidade do empresário brasileiro ou é mundial isso? Eu acho que do brasileiro um pouco mais latente, né? Mas eu acho que é um pouco da natureza humana. Quando as coisas acabam andando de uma forma um pouco mais fácil, você releva uma série de coisas e vai fazendo. Mas eu acho que o brasileiro, a gente exagera um pouco mais. André, é hora de parar de vender franquia? Eu sei que tem particularidades, tem um negócio que não, um negócio que sim, mas assim, de uma forma geral, é hora de parar de vender franquia? Eu acho que é hora de ser extremamente seletivo no processo de vendas de franquia. Se preocupar muito com o perfil do franqueado que está entrando na rede e se preocupar muito aonde esse franqueado vai se localizar. Algumas franquias dependem de pontos comerciais, outras não dependem, mas eu acho que é a hora de que aquele perfil de franqueado que você traçou, que é o franqueado ideal e que em alguns momentos você relevou também as qualidades que esse cara deveria ter, agora não. Agora eu tenho que realmente checar através de entrevistas, através de testes comportamentais, através das ferramentas que eu tiver nas minhas mãos, se realmente esse cara tem o perfil para o meu negócio. Então, assim, o DNA do franqueador, ele é um DNA de crescimento. Quer dizer, está dentro do franqueador crescer. O modelo é esse, é formar rede, né? Só que agora você precisa crescer com qualidade, é um crescimento qualitativo e não quantitativo, como estava sendo feito até agora. Você acha, André, que as margens estão se estreitando hoje? Ou seja, ainda cabem esses dois lados da história dentro da mesma cadeia? Ou seja, o franqueador e o franqueado ganhando dinheiro? Obviamente que cabe, né? Mas as margens estão se estreitando para os dois lados. Por isso que eu falei do ganho de eficiência. Quer dizer, quando eu tenho margens menores, eu tenho que buscar novas negociações com fornecedores, tenho que aplicar novos treinamentos para motivar minha equipe, tenho que buscar fontes alternativas de receita, de repente eu tenho que mexer no meu mix de produto, obviamente sem perder o DNA da franquia. Né? Qualquer franqueador nasce com um DNA próprio, de marca, de conceito, de produtos e serviços que são oferecidos. Eu não posso perder esse DNA, mas eu tenho que ser criativo na busca de diferenciais que vão garantir margens que eu tinha no passado. Muitos franqueados, para garantir margens do passado, acabam abrindo uma segunda, uma terceira loja. Ganha escala, né? Ganha escala, movimento estoque, pego um gerente que cuida de 3. Então esse também, às vezes, é um crescimento sadio. E em momentos de crise, onde eu consigo negociar um pouquinho melhor com o shopping center, muitas vezes faz sentido. Então, voltando à tua pergunta, às vezes você crescer num sistema de franquias com franqueados que já estão dentro da tua base é muito interessante. E você evita todos os custos com seleção, etc. Uma pessoa que você já está acostumada, né? Ganhos de eficiência. De uma certa forma, você está de novo ganhando eficiência porque você não vai ter que fazer todo o processo seletivo de novo. Agora, do ponto de vista comportamental ainda, André, de um lado, o franqueado, no momento que está ruim para ele está disposto a ir conversar com o franqueador? E do outro lado, né, o franqueador, ele está com essa cabeça de dizer assim, vou parar de captar esse dinheiro fora, vou pegar esse dinheiro dentro. Também é um dinheiro mais curto, porque o cara já está dentro do negócio, ele sabe como o negócio funciona, ele sabe hoje os valores e tal. Os dois estão preparados para essa conversa? Eu acho que sim. Eu acho que o papel do franqueador é realmente atender o seu franqueado, assistir o seu franqueado. Então, o franqueador tem que estar preparado para momentos como esse. Ele tem que trazer os franqueados para dentro, para perto, para discutir. Obviamente, também, às vezes, o franqueador, em situações como essas, não tem a fórmula mágica de resolver. E eu acho que a rede, nessa hora, é que ganha força. Então, o franqueador tem que, de alguma forma, atrair e chamar os seus franqueados para compartilhar essas ideias e poder tomar novas atitudes. Já o franqueado também, quer dizer, quando a gente fala para ele crescer com as próprias pernas, para ter uma segunda, uma terceira unidade, obviamente ele já conhece muito do negócio dele, ele já sabe, mas talvez aí que ele tenha ganhos de eficiência. Ele vai negociar melhor uma nova franquia com o shopping, ele em vez de ter 5 funcionários, ele consegue ter 4 ou 3 porque ele vai dividir equipes. Eu acho que esse é o momento desse ganho geral de eficiência.
Se a gente fosse falar de indicadores sobre o momento de parar, reestruturar, repensar, ganho de eficiência, etc., quais você colocaria como os bons indicadores para que o franqueador olhe e fale, puxa, é hora de eu parar e rever? No fundo, é rentabilidade, né? Quer dizer, é dinheiro no bolso. O franqueado, como qualquer... Não é porque é franqueado, é negócio, né? É business. É qualquer relação comercial que se estabeleça com risco, você quer ter resultado financeiro. Então, o primeiro sinal que você vê e que o franqueado hoje está sentindo, porque as margens achataram, porque primeira linha não vem muito mais do como vinha antigamente, né? O faturamento diminuiu o ritmo, né? O faturamento caiu, as margens caíram, os custos nem sempre caíram, aumentaram, né? A gente tem funcionários, a gente tem piso de categoria. Tem uma massa crítica mínima para atender direito, né? Abaixo daquele custo também não funciona. Você tem que sempre ter as pessoas para atendimento. Então, as margens caíram. Então, no fundo, quando a luz vermelha acende, é a rentabilidade. Eu acho que esse é o principal elemento que faz com que os franqueados comecem a acionar de uma forma mais intensa o franqueador. E aí, como a gente já falou bastante, é a hora de olhar para dentro, é a hora de renegociar e treinar e tentar entender quais são as alavancas para eu voltar, não sei se eu consigo voltar 100% ao que eu era antes, mas pelo menos ser mais eficiente, passar este período de crise, porque a gente sabe que daqui a pouco essa onda vai começar a subir novamente. Se você pensa que você pode ter ganhos de eficiência, né? Quer por escala no franqueado, quer por uma análise melhor ou aproveitamento melhor de toda a operação do franqueador, fora a eficiência, tem mais alguma coisa? Porque, por exemplo, hoje você já tem planos de expansão. Vamos supor uma rede que tenha já planos de expansão estruturados, né? E você não tem ganho de eficiência quando você expande, né? Você, se fosse uma rede estruturada, você manteria os seus planos de expansão, por exemplo, geográfica no Brasil? Olha, você até tem ganhos de eficiência se você cresce com a mesma base, tá? Porque o meu custo de treinamento é menor, meu custo de seleção de franqueados é menor, então eu consigo de alguma forma ser eficiente se eu cresço com a mesma base. Se eu cresço com uma base nova, talvez eu não tenha tanto esse ganho de eficiência, e aí volta aquela questão que eu preciso realmente selecionar o franqueado certo. Porque se eu selecionar esse franqueado certo e integrar esse franqueado certo na minha rede de uma maneira bem específica, quer dizer, realmente treinando, acompanhando, não largando o franqueado no começo, prestando o serviço, ele vai ser mais eficiente na gestão dele e isso vai refletir depois nos meus negócios. E do ponto de vista do planejamento estratégico, hoje, você, se tivesse que fazer uma expansão, você faria que tipo de expansão? Você faria, eu vi que é dentro da própria rede, mas geograficamente, por exemplo, o que você faria? Que aí vai depender muito do franqueador, né, que a gente está falando. Você tem já franqueadores com capilaridade nacional que já estão e que já tem como servir todos esses estados, já está presente. Então esse cara deve continuar crescendo onde ele tem base para atender o franqueado, sempre com aquele conceito de crescer de uma maneira seletiva, com franqueados seletivos. Aquele franqueador que está começando o seu negócio agora, obviamente agora aquele conceito do espiral, de estar realmente próximo ao seu QG, à sua base, ele é fundamental. Por isso do planejamento estratégico. Porque lá atrás, qualquer consultor ou qualquer... Não, porque você tem que colocar a primeira loja muito perto de você, fazer esse crescimento até você atingir o Brasil todo. Só que na época tá tudo ótimo. Ah, não, tem um franqueado, eu sou de São Paulo, mas está lá em Manaus. Bora, vende a franquia, vamos, porque a gente consegue... Porque eu tenho dinheiro para atender esse cara de Manaus. Hoje eu já não tenho. Eu tenho que ser eficiente. Então, vale o crescimento em espiral. O Brasil é um país de muitas marcas e de redes pequenas. Isso vai mudar? Eu acho que a gente vai passar por um processo de consolidação. Então, eu acho que muitas redes... Vai haver compras, ou fusões. E fusões. Esse é o momento, eu acho, que o franchising brasileiro vai passar daqui para frente. Obrigado pela entrevista. Obrigado você, Cláudio.